pessoal, estamos iniciando o programa Alegria de Viver, sejam bem-vindos, dando continuidade ao nosso belo livro que se chama Pensamento e Vida. Esse livro é do Espírito Emmanuel, que escreve com o auxílio, com as mãos do nosso querido Francisco Cândido Xavier. Então você está convidado a estar conosco a partir de agora, que entraremos num novo capítulo. E se você não conhece os capítulos anteriores, você pode acessar e descobrir as belezas que Emmanuel traz para a gente. Ele aborda diversos temas, como por exemplo a família, o progresso, as profissões. São vários temas, cada capítulo abordado de uma forma um ponto de vista bem instrutivo e diferente. Então vale a pena você conhecer. Hoje, como eu disse, entraremos num novo capítulo que logo mais você vai ficar sabendo qual é o título. Lembrando que nós já estamos mais no final desse livro. Então vale a pena você conhecer os capítulos anteriores. Para quem não me conhece, eu sou Solange Godoy, junto com André Luiz Ruiz. Como vai, André? Olá, Solange. Para quem não me conhece, eu sou André Luiz Ruiz. E estamos felizes de poder continuar o estudo deste maravilhoso livro, Pensamento e Vida, que nós temos já uma boa etapa de nosso tempo aqui no nosso programa, falado e tentado esmiuçar esse conteúdo tão rico. Emmanuel é muito talentoso em colocar grandes ideias em lugares muito pequenos, como se fossem frasquinhos de perfume, mas com uma essência bastante inspiradora e edificante. Então, nós já vimos, estamos fazendo os 2 últimos capítulos do livro. Hoje é o capítulo 29º e depois teremos mais um que é o encerramento desta obra. Mas isso não quer dizer que a gente já aprendeu tudo que está nela. Teremos que voltar, meditar, ruminar, aprofundar, porque ela é muito rica, para que nós esgotemos cada capítulo em um programa de 45 minutos. Então, a Solange vai expor mais ou menos para nós aquilo que nós já vimos no programa anterior. Você lembra, Solange? Nós estávamos falando no programa anterior, no título do programa anterior, me ajuda, sobre qual foi? Enfermidade. Isso mesmo. Lembra? A gente estava até vendo antes, né? Porque ele vem num crescente, Emmanuel é terrível. Ele vem num crescente, né? Então ele vai falar. Primeiro ele fala do que? Da obsessão, depois oração, a obsessão, depois a enfermidade, depois catapimba. Não é? Que é o capítulo de hoje. Depois chega no capítulo da morte, capítulo 29º. Morte. Vamos pensar sobre ela, porque ela está em moda, não é mesmo? Você não está ouvindo falar muito da morte, quantos morreram, quantos vão morrer, mas sempre existiu a morte, como o término de um período do corpo físico. Aliás, no mundo material, tudo morre, tudo se transforma, tudo se renova. A matéria precisa disto. Tudo que é feito de matéria passa por este ciclo. Mesmo aquilo que pareça ser quase inexpugnável. Você imagina uma montanha de granito. Vai levar milhões de anos, mas ela vai se decompondo, até que um dia ela só virou areia. Totalmente virou um plano só, não tem mais nenhuma protuberância. Agora, tudo aquilo que é matéria orgânica, organizada, tem um prazo de duração. Portanto, quando se fala da morte, é diferente quando você não acredita no espírito de quando você acredita no espírito. A maior parte das pessoas, elas pensam que elas são um corpo que tem um espírito. E elas se tratam assim. Elas se preocupam com a saúde do corpo, elas se preocupam com o envelhecimento do corpo, elas se preocupam em embelezar o corpo, elas se preocupam com tudo que é casca. E aí, quando chega o fim da casca, parece que o grande objetivo da sua vida vai se desfazer. E ela fica perdida, ela não sabe como trabalhar este assunto, porque ela não se posicionou de uma outra forma. Agora, quando você entende o que Jesus ensina, e ainda mais, o que a doutrina espírita nos alerta, você descobre que você é um espírito que tem um corpo neste período da vida. Mas você é espírito antes de ser corpo. E você continuará sendo espírito depois que o corpo desaparece. E é essa noção que é importante nós olharmos para a nossa maneira de encarar o que significa estarmos neste momento passando por situações que desafiam
a nossa avaliação do que é a vida. A vida é o que o corpo possibilita ou a vida é o que você como espírito estará realizando, não é mesmo? Vamos então acompanhar o capítulo 29, cujo título é A Morte, e a Solange vai fazer a nossa tela fica cheia das letrinhas para vocês acompanharem o texto conosco. Vamos lá? Vamos lá. Sendo a mente o espelho da vida, entenderemos sem dificuldade que na morte lhe prevalecem na face as imagens mais profundas, gravadas por nosso desejo, à custa da reflexão repetida, de modo intenso. Bom, vamos decifrar o que ele está dizendo. A mente, como nós vimos desde o primeiro capítulo, é considerada por Emmanuel como o espelho da vida. E sendo a mente esse espelho, nós não teremos dificuldade de entender que quando chega o momento da morte, nesse espelho vão prevalecer na sua face o quê? Imagens que foram gravadas com mais profundidade pelo quê? Pelo nosso desejo, por aquilo que nós quisemos, por aquilo que nos preocupamos, e gravadas pelo esforço de uma repetição constante, à custa dessa reflexão reiterada. Ficou refletindo a mesma imagem toda hora, repetidamente, de modo intenso, e então aquilo ficou plasmado no espelho da mente. Quando o corpo morre, nós vamos ter que enfrentar essa realidade, Solange. A nossa mente continua sendo esse espelho, mas o que ela vai mostrar? Ela vai mostrar tudo aquilo que ela ficou reiteradamente gravando. E aí que entra o nosso problema. Como nós vamos trabalhar essa gravação? Por estarmos sempre querendo as mesmas coisas ou fazendo as mesmas coisas, como que nós poderemos melhorar aquilo que será a imagem que nós vamos, por fim, deixar fixada no espelho da mente? Vamos acompanhar agora o que Emmanuel está nos explicando a seguir? Vamos lá. Guardando o pensamento, plasma fluídico, a precisa faculdade de substancializar suas próprias criações, imprimindo-lhes vitalidade e movimento temporários, a maioria das criaturas terrestres, na transição do sepulcro, é naturalmente obcecada pelos quadros da própria imaginação, aprisionada a fenômenos alucinatórios, qual acontece no sono comum, dentro do qual, na maioria das circunstâncias, a individualidade reencarnada, em vez de retirar-se do aparelho físico, descansa em conexão com ele mesmo, sofrendo os reflexos das sensações primárias a que ainda se ajusta. Bem, nessa parte do parágrafo, você vê ali, né? O pensamento é aquilo que Emmanuel está falando e que André Luiz, lá no capítulo 2 do livro Nos Domínios da Mediunidade, ele também fala. O pensamento gera plasma sutil. Então, o pensamento, como um plasma é matéria, um plasma fluídico, um plasma tênue, uma matéria mais sutil, que tem essa faculdade de dar substância, de tornar aquelas vontades, as criações mentais verdadeiras, como se fosse um objeto que agora tem uma forma, dando a estas ideias, essas criações, vitalidade e temporário movimento. Tanto a vitalidade é temporária quanto o movimento, mas ele tem vida. O que acontece? Se o pensamento produz isto, que as nossas ideias, nossas criações mentais ganham objetividade, ganham aparência, forma e movimento fora de nós. Quando morre a pessoa, quando ela tem que sair da vida física para outra vida, nessa transição do sepulcro, a mente desta criatura está viciada por aquelas criações mentais. Então, esse indivíduo no mundo espiritual, essa criatura fica naturalmente obcecada pelos quadros da sua própria imaginação. Quando ela deixa o corpo físico no momento da morte, o que acontece? Ela vai se deparar com todas as imagens que ela criou e que estão vivas à sua volta, aprisionada a fenômenos de alucinação.
como acontece quando você está dormindo e tem um sonho, dentro do qual, na maioria das vezes, a individualidade que está reencarnada, neste processo da desencarnação, em vez de ela se afastar do corpo que está morrendo ou que já morreu, ela fica presa em ligação com o corpo, sofrendo os reflexos daquelas sensações primárias às quais ainda ela está ajustada. Então ela fica procurando voltar para casa, ela fica procurando voltar para o trabalho, ela fica querendo estar viva naquela rotina que a sua mente cristalizou. Até porque, quando ela desencarna, as sensações depois do período de perturbação inicial fazem ela se sentir viva, ela se vê vestindo uma roupa, ela vê a sua estrutura física, mas não é a de carne, é a do perispírito. Só que ela acha que ela está viva na carne. E quantas pessoas, quantas almas gastam décadas vivendo uma falsa vida material, tentando manter aquele apego como se aquilo fosse verdade. Eu me recordo, no nosso programa O Espírito da Letra, no qual atualmente nós estamos lendo, estudando, comentando a obra Nos Domínios da Mediunidade, que eu já citei aqui, nós já lemos o livro Os Mensageiros. É o segundo livro da sequência. Nesta leitura, nós nos deparamos com uma situação muito interessante. O instrutor, que ali estava dando todo o ensinamento para o André Luiz, para o Vicente, o instrutor está nos levando a uma situação em que um determinado companheiro que é médico ou está atendendo um grupo de pessoas como se fosse num sanatório, num abrigo para espíritos, é procurado por um indivíduo, espírito também, que lhe pergunta: escuta, doutor, o senhor tem notícia da minha petição? Aquela petição que eu fiz para o imperador, porque eu estou tendo meus interesses prejudicados pela ação do Visconde de Cairu, que era o ministro da Justiça da época. Ele está falando, está vivendo como se fosse real. A sua imaginação cristalizada no período do Império, do Segundo Império, de Dom Pedro II. O Visconde de Cairu, se não me falha a memória, foi ministro da Justiça nos idos de 1830 e poucos. E ele estava se queixando porque ele estava sendo prejudicado, porque alguém estava querendo lhe tirar a herança que ele havia recebido. Uma coisa mais ou menos assim. Só que já se passaram praticamente 80 anos que ele está já desencarnado. E por que ele não consegue perceber isso? Porque a sua mente cristalizou-se justamente neste ambiente em que ele está esperando que o imperador atenda ao seu pedido e ele está pedindo ao médico que lhe dê respostas para saber se a sua petição foi aprovada, foi deferida ou não. Olha só, é essa cristalização. Então o espírito, mesmo que não dure tanto este tempo, se ele não tem preparo para entender o que aconteceu com ele, para onde ele foi, se ele não preparou a sua mente pensando na sobrevivência depois da morte física, se a coisa que mais importa para ele é o que ele tem, é o que ele construiu, é o sonho que ele projetou, é aquilo que ele está vivendo como se fosse sua entranha, se a matéria é a sua preocupação mais entranhada, a sua mente vai refletir isto. E como acontece com a maioria, vamos voltar no texto? Como acontece com a maioria das criaturas terrestres, nesse transe para a sepultura, acaba naturalmente obcecada, presa obsessivamente pelos quadros da sua própria imaginação, aprisionada aos fenômenos alucinatórios, como costuma acontecer uma pessoa que está sonhando com algum pesadelo qualquer. Ela fica presa àquilo. E neste quadro alucinatório, na maioria das circunstâncias, o espírito que estava encarnado no campo físico e que agora perdeu a matéria, em vez de se retirar do corpo, fica ali, em conexão com o corpo, e sofre todos os reflexos daquilo que acontece com o corpo, o apodrecimento,
o consumo da matéria pelos vermes. Aquilo que está acontecendo repercute no espírito, porque ele ainda está ajustado àquela matéria densa. Veja só como é grave o resultado de uma viciação mental no materialismo. Mas a gente vai continuar a ver o que Emmanuel está explicando, se a Solange não quiser comentar alguma coisa. Não, eu acho que está bem claro, só o que me veio à mente nesse parágrafo aqui, só para a gente ter uma ideia. Sabe quando a gente está muito preocupado com as questões do dia a dia? Às vezes você está tão envolvido num problema profissional ou um problema familiar, que você está com aquilo na sua mente, que você vai dormir e aí parece que a noite toda você fica revendo aquele filme na sua cabeça, você fica relembrando aquela situação que você está vivenciando. É mais ou menos isso, quando a gente está muito apegado às questões materiais e com a nossa mente muito voltada para isso, nesse momento do desencarne fica mais difícil. É como se você ficasse revendo esses filmes, essas imagens, essas preocupações que você tinha quando estava vivo. Só que agora você está saindo do corpo, você está precisando se desligar, o seu corpo não aguenta mais. E você continua com a sua mente ainda naquele padrão. Por isso Emmanuel diz para a gente que nós vamos sentir esses reflexos, inclusive do corpo físico, nesse momento, porque nós estamos muito apegados, muito grudados a essa matéria. Mas Emmanuel continua, como disse o André, vamos seguir adiante no texto, porque ele ainda deixa mais claro. Todos os círculos da existência, para se adaptarem aos processos da educação, necessitam do hábito, porque todas as conquistas do espírito se efetuam na base de lições recapituladas, de lições relembradas. As classes são vastos setores de trabalho específico, plasmando, modelando, por intermédio de longa repercussão, os objetivos que lhes são peculiares naqueles que as compõem. É assim que o jovem destinado a essa ou aquela carreira é submetido, nos bancos escolares, a determinadas disciplinas, incluindo a experiência anterior dos orientadores que lhe precederam os passos na senda profissional escolhida. O futuro militar aprenderá, desde cedo, a manejar os instrumentos de guerra, cultuando as instruções dos grandes chefes de estratégia. E o médico, o futuro médico, deverá repetir por anos sucessivos os ensinos e experimentos dos especialistas antes do juramento hipocrático. Bem, aqui nós vamos acompanhando o raciocínio que ele vai criando em função do significado de estarmos vivendo. Não é que a gente não possa ter na mente estas experiências arquivadas. Não é isso que ele está dizendo. O problema não é arquivar experiências. Tanto que ele está falando. Nós, todos na educação, não é? Todos os círculos da existência, para se adaptarem a essa educação que nós precisamos ter, precisamos nos habituar. Porque todas as conquistas do espírito vão acontecendo com base nas lições que a gente vai relembrando. Então nós temos que repetir. Erramos, vamos fazer de novo. Erramos, vamos repetir. E assim nós vamos nos habituando até que nós tornemos-nos um artesão bem capacitado, um professor bem talentoso, bem profundo, um médico bem talentoso e competente, com destreza naquilo que vai fazer. Então, para isso nós precisamos desse treinamento. Estas classes sociais que a Terra fornece às pessoas são vastos setores de trabalho específico, cada um em uma área. Tem o engenheiro, tem a costureira, tem o cozinheiro, tem o motorista, tem o médico, tem o advogado, tem o administrador, cada um em uma área, plasmando, modelando pela repetição, pela longa repetição, aqueles objetivos que são próprios daquela carreira que foi escolhida. Eles vão melhorando à medida em que vão vivendo e repetindo e fazendo de novo e caindo e levantando. É importante isto. Então ele cita o exemplo do jovem que precisa, além dele mesmo, aprender a meditar, a conhecer a realidade, ele vai contar com as informações que os seus professores, que também tiveram experiência, vão lhe passar. A mesma coisa com o militar. No estudo da carreira militar, ele terá contato com as armas, com as estratégias, mas ele vai aprender
de todos os estrategistas historicamente reconhecidos, as maneiras de chegar ao objetivo, que é o de vencer a batalha. Ele tem que apreender a informação anterior. Alguém já fez, escolheu um caminho que deu certo. Então, o indivíduo que vai tentar fazer também a mesma coisa, já tem esta base. Aqui acontece a mesma coisa com o médico, acontece com todas as carreiras, para que nossa mente possa estar afinizada com os objetivos que cada uma destas classes oferece ao espírito, não ao corpo. Mas ele continua. Vamos lá? Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza dos princípios consagrados, nesse ou naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins sobre o alicerce, sobre a base da reflexão mental sistemática, em forma de lições persistentes e progressivas. Deixa na tela aí esse slide. Ou seja na medicina, no mundo militar, na juventude estudantil, o que nós vamos encontrar? Professores que ajustam, seja a infância, a idade mais crescida, mais adulta, ou a idade madura, a esses princípios consagrados naquele ramo específico que o indivíduo escolheu. Dando o que a esses que escolheram estes caminhos? Dando fixidez, estando formando com mais solidez a personalidade que aquele indivíduo precisará ter para aquele determinado fim. E isso se faz com base no quê? Com base na reflexão mental sistemática. Ou seja, o indivíduo repete em forma de lições persistentes e que vão sendo ampliadas. Como é que a criança aprende o beabá? Ela aprende que o B com A dá Bá, o B com E dá B, o B com I dá Bi, ela vai começando a entender isso. Quando ela chega já nas letras F, G, H, I, ou J, ou M, o professor já não precisa mais explicar. Então ele vai M com A, M com E, M com I, M com U, ele vai sozinho. Por quê? Porque a mente dele já cristalizou o ensinamento. Então fica mais fácil. E na medida que ele entendeu que cada sílaba é composta de sons, e que as palavras são compostas de sílabas e formam sons que têm ideias, o indivíduo pode ele mesmo chegar à conclusão de como produzir uma palavra. Eu me recordo da primeira palavra que eu escrevi sozinho. Estávamos para sair da sala para ir para o recreio, e eu disse à professora: professora, eu posso escrever uma palavra na lousa? Eu estava no pré-primário, eu tinha 5 anos. A professora falou: sim, pode ir lá. Aí eu peguei, subi, era um degrauzinho que deixava o professor mais alto, peguei o giz e fui na lousa e escrevi a palavra faca. Ela não me mandou, eu escolhi. Eu copiei aquilo que eu já tinha aprendido, o F com A e o C com A. E aí a ideia da faca, a gente escuta alguém falar faca, mas você não sabe como escreve. Mas quando você aprendeu o mecanismo, você facilmente vai somando as sílabas. E é isso que ele está falando, pela repetição. Depois de um tempo, quando o aluno entende todas estas mecânicas, fica mais fácil. Agora, existem algumas que não dão certo. Então, existem combinações, como, por exemplo, a letra Q ou a letra C, que não tem as famílias, todos os indivíduos da família. E a professora vai te ensinar, quando você chegar no C com E, C com I, que não é que, que não é que, é C e é Si. Então fica K, C, Si e as outras, não é? Então você vai vendo a diferença, você vai entendendo que existem algumas exceções. Então o que Emmanuel está dizendo é que os professores ajudam a fortalecer em qualquer uma das
das etapas da existência aquilo que é preciso se repetir para chegarmos a essa otimização, não é? Aquilo que será o melhor, a essa potencialização daqueles recursos. Eu me recordo de uma história, Solange, vamos ver aqui na geral, uma entrevista que eu vi do Dr. Euríclides de Jesus Zerbini. Dr. Zerbini foi um dos mais famosos cardiologistas do Brasil. Foi o que primeiro fez um transplante de coração aberto, com circulação extracorpórea. E ele disse que, quando ele estava na faculdade de medicina, no primeiro ano ele quis trancar a matrícula, porque ele achava que aquilo não era para ele. No primeiro ano. Ele achava que a faculdade de medicina ele não ia gostar, não ia se dar bem com isso. E então, algum professor, alguma alma que estava ali vendo o seu talento, insistiu com ele para que ele não fizesse isso. E foi estimulando, e no fim o Dr. Zerbini se transformou no maior cardiologista da história do cardiologismo no Brasil. Não que os outros não sejam bons, mas ele foi o pioneiro. E formou muitos outros que ficaram grandes graças ao seu exemplo, que operavam com ele. Eu me lembro uma entrevista do Dr. Adib Jatene, que foi aluno do Dr. Zerbini, e o Dr. Zerbini o convida para fazer uma cirurgia cardíaca junto. Ele, que era um excelente aluno, foi chamado pelo seu mestre para operarem o coração de uma outra pessoa juntos. E o Dr. Adib Jatene estava contando essa experiência, como foi emocionante para ele ser um assistente do seu mestre e aprender na prática, repetindo as mesmas lições. Então, vamos voltar no parágrafo, Solange, onde isso está dito. Em todas as escolas de formação, vemos professores ajustando infância, a mocidade ou a madureza dos princípios aos princípios consagrados. Então, se o indivíduo é criança, tem que educá-lo como criança. Se ele é jovem, tem que falar a ele já não mais como criança, mas dar-lhe o conhecimento próprio da sua etapa evolutiva. Se ele é mais maduro, os princípios consagrados têm que ser-lhes apresentados da forma adequada, em qualquer um dos ramos de estudo que foram escolhidos. E com isso vai fazer o quê? Fixar. Você usa essa palavra, mas não entende às vezes fixando, né? Você já ouviu falar de um negócio? Põe aqui pra mim, ó. Você já ouviu falar de um negócio chamado laque? Laque, né? Antigo. A mulherada pegava, penteava o cabelo e depois, né? Não podia pôr nada, porque senão amassava o cabelo. O que elas faziam? Passavam um chamado laque, é um spray que o cabelo ficava duro, mas não saía daquela posição. O que ela fazia? Era um fixador, um endurecedor do cabelo, para o cabelo não perder a forma. Então, voltando no texto, veja, você vai entender isso. Em todas as escolas, vemos professores ajustando a infância, a mocidade e a madureza aos princípios consagrados, aos mais importantes princípios naquele ramo de estudo, fixando-lhes personalidade particular para determinados fins, passando um laque para o indivíduo ter segurança naquilo que ele aprendeu, deixando bem rígido, deixando bem sólido, para que aquilo fique como que consolidado dentro do espírito para aquele fim. No caso do alfabetizar, para o fim de aprender a ler e escrever. No caso de alguém que está fazendo alguma atividade de aprender uma construção, para fixar, ele repete várias vezes, até que ele aprende. Você deve ter... Você se lembra daquele filme do Karate Kid? Não é? Karate Kid, lembra? Do professor Miyagi. O que ele fazia com aquele aluninho, aquele que queria aprender a lutar karatê? Vai lá pintar a cerca. Pega lá, pinta a cerca, tudo assim. Depois que ele pintou toda a cerca, vai lavar carro. Vai fazer o movimento. Vai lá. E o aluno estava achando que ele queria aprender karatê e sair batendo nos outros logo de cara. Ele precisava treinar um movimento. Então ele tinha que fixar. E era isso que o maestro, que o professor estava fazendo com ele. Fixando movimentos, preparando musculaturas, para que quando ele fosse aprender o karatê, não é? O gafanhoto, né? O gafanhoto, lembra do Kung Fu? Né?
Tinha um seriado antigo que chamava Kung Fu, ele era o professor dele chamava ele de gafanhoto. E o gafanhoto, no caso do filme Karate Kid, é o aluninho que ele acha bonito bater nos outros, né? A coisa de menino. E só que ele tem que pintar, tem que lavar. É que ele apanhava, né? Ele apanhava bastante. Por isso que ele resolveu se defender, porque ele estava apanhando muito. E aí ele encontrou alguém que, para ensiná-lo, primeiro fez ele trabalhar toda a musculatura, só que ele não achava que aquilo era importante. Só que quem o estava orientando sabia do valor, dos movimentos, da maneira como agir com as mãos, do autocontrole muscular, para depois chegar na condição de dominar os golpes. Aí que está. Por isso que Emmanuel está... Põe de novo para nós ali, Solange. Aí, professores ajustam, fixando a personalidade para determinado fim. Sobre o quê? Sobre o alicerce, sobre a base daquele espelho mental que fica sistematicamente repetindo aquelas imagens em forma de lições persistentes e progressivas. As lições se repetem, mas cada vez ela vai um pouco mais longe, cada vez um pouco mais. Primeiro você aprende o que é a vogal, depois você aprende o que é a consoante, depois você aprende a ligar a vogal com a consoante, no B com A, no C com A, no D com A, depois você vai aprender a fazer a palavra. Cada vez é uma coisa mais ampla que você vai aplicar aquele conhecimento. Agora vamos continuar o texto. Um diploma universitário é, no fundo, o pergaminho confirmativo do tempo de recapitulações indispensáveis ao domínio do aprendiz em certo campo de conhecimento para efeito de serviço nas linhas da coletividade. Olha o conceito bonito que Emmanuel nos apresenta. Quando você tira um diploma, aquilo lá está dizendo o quê? Você foi capacitado por quem já sabia a fazer aquelas coisas porque você treinou bastante. Você aprendeu, você dominou um certo campo de conhecimento para que você possa exercer o serviço que este conhecimento te capacita nas linhas da coletividade. Você vai ser um profissional naquela área. E aí ele continua ali, ó. Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas a que nos adaptamos, de vez que cada espírito mais ou menos se transforma naquilo que imagina. É desse modo que ela, a morte, extrai a soma de nosso conteúdo mental, compelindo-nos, obrigando-nos a viver transitoriamente dentro dele. É isso aí, vamos dizer assim, ele diz aqui, né? Segundo o mesmo princípio, a morte nos confere a certidão das experiências repetidas, às quais nós nos adaptamos. É como diploma. O seu diploma de advogado, você diz lá, ele pode ser advogado. Você tirou diploma de engenheiro, vai lá, o professor, a universidade te diz para o público que você está pronto, está apto para ser um engenheiro. A morte é o diploma que diz a você no que você se formou. Quais são as suas capacitações. E uma vez que é a mente que vai demonstrar isto, é a consequência. Nós estaremos recebendo exatamente aquilo onde nos fixamos. Como o próprio texto está dizendo. Obrigando-nos a viver, quando a morte chega, ao extrair a soma dos nossos conteúdos mentais, obrigando-nos a viver por um tempo dentro desses conteúdos. Nós poderemos então ter criado um monstro e vivermos nele, ou poderíamos ter criado um paraíso e desfrutarmos dele. E aí que ele vai continuar a explicar, olha. Se esse conteúdo é o bem, teremos a nossa parcela de céu, correspondente ao melhor da construção que efetuamos em nós. E se esse conteúdo é o mal, estaremos necessariamente detidos na parcela de inferno que corresponda aos males de nossa autoria, até que se extinga, até que se apague o inferno de purgação merecida, criado por nós mesmos na intimidade da consciência. Ou seja, nós encontraremos aquilo que nós criamos com a nossa mente, seja o bem, seja o mal. Quando Jesus recomenda que nós perdoemos 70 vezes, 7 vezes,
Ele está dizendo, não fixe no seu espelho mental o ódio, a vontade de se vingar. Não deseje marcar isto em você. Porque quando você perder o corpo físico, a sua mente vai fazer você estar nessa vibração do ódio, do ressentimento, da mágoa, do conflito agressivo. Perdoe, quer dizer, não suje o seu espelho com nódoas. Limpe-o, ao contrário. Cada perdão verdadeiro é como se você pegasse uma flanela bem fininha e passasse um polidor na face do seu espelho e deixasse ele cristalino. Joga no lixo que é do lixo. Quando acontece o fenômeno da morte, você vai estar diante daquilo que você deixou limpo ou daquilo que está cheio de nódoas. E você será o responsável por isso. Por isso que Jesus nos ensina como trabalhar a nossa mente utilizando esses conceitos do perdão, do amor ao próximo como a você mesmo, não desejar o mal para as pessoas. Todas essas são maneiras práticas, pragmáticas, que Jesus tinha para ensinar aquelas pessoas que não tinham conhecimentos culturais profundos, que não tinham estudo, que não eram alfabetizados, que não tinham nenhuma noção, a não ser uma minoria que tinha um pouco de capacidade. A maior parte não sabia nada, mas podia entender esta lógica. Então, veja só como é importante nós criarmos um céu para encontrá-lo depois. Porque se você prejudicou alguém, se você foi desonesto e alguém sofreu por sua causa, já pensou quando você desencarnar e sua consciência estiver dizendo você tirou o pão da mesa daquela família? Você vai se lembrar disto. Como é que você resolve esse problema? Você já não tem mais o corpo. Você vai se sentir aquele algoz, aquela pessoa mesquinha que não teve coragem de proteger uma família, mas ao contrário, para tomar o que era dela, você jogou na miséria. Você inventou mentira, você deu um golpe, você tomou o que não era seu. Você terá que enfrentar essa viciação mental na culpa. E isso é muito doloroso, porque não tem remédio. Não tem como você pegar um passeio de navio e dar volta ao mundo para esquecer. Você vai estar sempre carregando a marca da sua culpa em você mesmo. É o que os Espíritos nos explicam. E agora vamos para a parte final deste capítulo. Vamos lá, Solange? Tudo que foge à lei do amor e do progresso, sem a renovação e a sublimação por bases, gera o enquistamento, gera o encapsulamento mental, que nada mais é que a produção de nossos reflexos pessoais acumulados e sem valor na circulação do bem comum, consubstanciando as ideias fixas em que passamos a respirar depois do túmulo a afeição à maneira de loucos autênticos, por nos situarmos distantes da realidade fundamental. É aquilo que nós contamos do homem que em espírito estava esperando o resultado da sua petição ao imperador, 80 anos depois de ter morrido. Já faz 80 anos, o imperador já tinha morrido, o Visconde de Cairu já tinha morrido, todo mundo já tinha morrido. A sua petição já tinha virado poeira e ele ainda estava esperando o resultado. Porque ele tinha enquistado. Enquistar é você criar uma carapacinha e ficar vivendo dentro dela. A mente, quando não entende essa função criadora, ela fica se abastecendo de si mesma, de suas frustrações, de suas mágoas, do vitimismo. Coitadinho de mim, eu sou a criatura mais incompreendida da face da terra. A pessoa fica vivendo naquela redoma de reclamações, de angústias, pondo culpa nos outros, ao invés de entender a sua necessária e urgente atitude para sair disto. Então, quando você entende isto, como disse Emmanuel, nós deixamos as ideias fixas nos dominarem e acabamos vitimados por elas. E não vemos a realidade verdadeira. Porque muitos dizem assim, mas ele morre e não sabe que morreu? Muita gente não sabe que morreu. Porque não está preparado para chegar a descobrir que está morto. Sempre teve medo da morte. Sempre se considerou um corpo e não um espírito. E o que acontece com o corpo? O corpo morreu. Será que eu morri? Essa é a grande expressão dos espíritos nas reuniões mediúnicas. Eu não morri! Não, você não morreu, você é um espírito. O que morreu foi o seu corpo. E a pessoa leva um tempo para ela entender essa verdade, essa distinção.
E Emmanuel compara ainda essa questão da fixação mental aos loucos, né? A esses loucos, sabe quando você encontra um louco que ele está completamente deslocado da realidade? Eu sou o príncipe da Pérsia. Por isso que a gente vê tantas coisas assim. Eu sou o magnata. Você me obedece, que vocês são meus súditos. Quanta gente não está vivendo numa situação assim? Às vezes não tão declaradamente, mas às vezes de forma embutida, se achando o mais sábio, a mais bonita, o mais importante, o mais invejado, ou o mais perseguido, o mais injustiçado. São loucuras. Loucuras às vezes não pronunciadas, mas embutidas numa consciência fixada numa ideia de que ela é a vítima, ou ela é a pessoa mais perfeita que existe. É aí que entra o orgulho. O orgulho é o estímulo dessa doença. Por isso que é importante combatermos o orgulho e o egoísmo, porque assim a gente tira comida desses problemas que nos explorarão mentalmente. E agora, por fim, o último parágrafo. É por essa razão que morrer significa penetrar mais profundamente no mundo de nós mesmos, consumindo longo tempo em despir a túnica de nossos reflexos menos felizes, metamorfoseados, transformados em região alucinatória decorrente do nosso monodeísmo, estado psicológico em que prevalece uma única ideia, o nosso monoideísmo na sombra, ou transferindo-nos simplesmente de plano, melhorando o clima de nossos reflexos ajustados ao bem, avançando em degraus consequentes para novos horizontes de ascensão e de luz. Morrer não significa virar anjo, se livrar de todos os problemas. Morrer é apenas penetrar no nosso mundo verdadeiro, no mundo que nós criamos. Consumiremos então um longo tempo para nos despirmos, para tirar esses vícios negativos das monoideias, das ideias únicas. Só pensa naquilo, monoideísmo. E essa metamorfose nessa região alucinatória acontece por causa disto. Nós vamos sofrer bastante até que nós resolvamos despertar, se nós formos indivíduos presos às coisas negativas. Ou nós nos transferiremos para um outro plano, melhorando o nosso clima dos nossos reflexos por já termos nos ajustado ao bem. Mesmo que a gente não tenha sido bom, porque nós não somos bons, falta muito para sermos bons, quando um indivíduo que está na fase do bem, do interesse do bem, passa para o outro lado, ele vai se ajustar ao novo plano, porque ele já estava vivendo isso antes, não fixou a sua ideia num padrão negativo. É por isso que ele vai avançando de degrau em degrau nos horizontes de elevação até chegar na perfeição luminosa, naquela que é possível ao homem. Então, veja só, ninguém vai morrer. O problema é como nós estamos vivendo. Né? Isso. E é tão importante aquilo que nós pensamos. Lembrando que a gente vai ter que tirar o nosso diploma. É o diploma de vida, diploma das experiências que nós vivenciamos e se nós passamos isso de forma positiva ou não. É muito bonito o que Emmanuel nos diz. Mas estamos chegando perto da morte, a morte do nosso tempo, a morte do nosso relógio. Não é, Solange? Aí, estamos finalizando o nosso programa. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigada pelas participações e nos vemos no último programa deste livro aqui, hein? Na próxima semana. Depois a gente vai apresentar coisas novas para vocês. Capítulo Amor. Isso, até lá. Vai acabar, a morte vai acabar no amor, tá vendo? Isso aí. Vai lendo. Um grande beijo. Beijão. Até a próxima.